O Universo Marvel, por Frank Miller, as raízes de um dos maiores autores dos quadrinhos de todos os tempos. O essencial dele é agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje com um busão, esse busão maravilhoso aqui, que é do nosso querido Frank Miller. Sim, ele está de aniversário no dia de hoje. Parabéns, Franquito, meu lindo, um forte abraço. Fique bem, muita saúde, muita felicidade. Você já botou muito sorriso no nosso rosto, você trouxe muita emoção pra gente. E com muitos quadrinhos espetaculares, que todo mundo sempre pensa em Frank Miller, pensa em um quadrinho diferente, todos muito bons, alguns meio ruins, é claro, ninguém é de ferro, a não ser o Homem de Ferro, mas você ficou longe do Homem de Ferro, que tá certo. Esse quadrinho aqui é um ônibus, é o primeiro que eu trago, e tá pesado, é pesadinho, né? São os quadrinhos que o Frank Miller desenhou no começo da sua trajetória na Marvel. Então vamos dar uma olhadinha nisso, mas primeiro falar um pouquinho sobre esse grande homem chamado Frank Miller. Frank Miller nasceu em Olney, Maryland, no dia 27 de janeiro de 1957. Desenhista e roteirista, é um dos mais celebrados nomes das HQs. Produziu quadrinhos como Eu Wolverine, A Queda de Murdoch, O Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, Sin City e Ronin. Então aqui está, é o primeiro ônibus que eu trago aqui no Gibizinho, aqui do Frank Miller. Ele que é um dos grandes quadrinistas de todos os tempos. A maioria do pessoal bota ele entre os 4 primeiros, né? Então aqui o ônibus, então ele vem com essa luva, né? Que o pessoal chama de luva. Aqui está. Interessante para mostrar para vocês. Aqui estão os quadrinhos que fazem parte desse encadernado, desse ônibus, tá? Tem uma pequena introdução aqui falando sobre o Miller e os autores que estão envolvidos, né? Aqui tem quadrinhos então que são escritos por diversos autores, né? Não é só o Miller, ele até escreve um pouquinho, mas aqui ele é mais desenhista mesmo, tá? Então tem o Chris Claremont, o Danny O'Neill, o Bill Munt, o Roger Stern, Mike W. Barr, o Peter Gillis, a Mary Jo Duffy, Lynn Graham e o Herb Trimpe, né, que é um desenhista aí muito conhecido pelo seu trabalho no Hulk. Então vamos pular aqui a capa. Aqui nós temos a capa original, olha só como é que é. Cara, o ônibus realmente ele é muito bonito. Ó, aqui com o Homem-Aranha. E esse quadrinho aqui, esse ônibus, traz a essência do Frank Miller, mostra as origens dele. Tem muito material extra, eu não vou tentar passar mais rápido algumas coisas, né? Mas é importante saber que esses quadrinhos aqui, eles são antigos, no sentido muito velho mesmo, tá? Anos 80, assim, começo dos anos 80, final dos anos 70. Nós temos um prefácio do Neal Adams. O Neal Adams, ele é conhecido por não ser um cara muito simpático, né? Ele meio que dá umas lições de moral nos caras que vão lá mostrar o trabalho para ele, dá um pisaço, e ele fez isso com o Frank Miller. E daí vai mostrar que o Frank Miller procurou o Neal Adams e para aprender mais sobre quadrinhos, né? O Neal Adams já trabalhava há anos com quadrinhos. E daí o Neal Adams dá umas dicas e o Frank Miller meio que aprende e um pouco caga também pro troço. Bom, nós temos aqui, então, a primeira história é com o Samson, o Dr. Samson. O nome é muito bacana, Unus Livre. Né? Esse personagem aqui que é o Unus, o Intocável, não pode dar risada. Se você riu agora, você tem a mente muito suja. Então vai mostrar aí um pequeno confronto aí do Samson. Foi a primeira história solo do Samson, tá? Então é uma historinha bem curtinha mesmo. Depois nós temos uma história que é meio que um tapa-buraco do Capitão Marvel,
Cara, esse quadrinho aqui eu achei ele bem legal, é do Mike W. Barr, né? O Capitão Marvel, ele é um personagem antigo e ele dificilmente foi revisitado e muito pouco, assim, não dá nem pra comparar o quadrinho original, assim, da época dele, ali dos anos 70, por aí, com aquilo que saiu depois aí, com outras reformulações do Capitão Marvel, tá? Ele era um personagem bem forte e tal. E aqui nós temos a arte do Miller, tá? Aqui quase tudo é desenhado pelo Miller. E essa história aqui, então, vai mostrar então um cara ali, que ele meio que aprisiona seres aí, enfim. É um negócio meio estranho, ele transforma umas criaturas que estavam em busca de conhecimento, ele transforma esses caras em pedra. Também vale ressaltar que daí eu não sei em que altura do campeonato nós estamos, mas isso aqui lembra muito as joias do poder, parece a joia do poder mesmo, né, a Lilás. Enfim, sabe, é um negócio que eu não me lembro se isso aqui aconteceu antes ou depois do Thanos, mas é interessante que é praticamente a mesma coisa, assim, das joias do poder, tá? Bom, seguindo, nós temos então o Homem-Aranha. Cara, vale ressaltar que o Miller, ele fazia quadrinhos meio que esporádicos, ele era um autor não tão regular, né? Ele foi ser regular lá no Demolidor depois, aqui ele faz muitas coisas assim, de títulos diferentes, né? Aqui nós temos então que é esse Peter Parker espetacular Homem-Aranha. Aqui ele vai ter um encontro com o Demolidor, tá? O Homem-Aranha tá cego na história, isso aí é um negócio que é interessante. E o Demolidor ajuda ele, então, passar um pouquinho rápido aqui, porque senão vão ficar uma hora olhando aqui. Não que seja ruim, por causa que é bem legal aqui, todas essas histórias aqui, né? Isso aqui do Peter Parker é escrito pelo Bill Mantos, que é um grande autor, gosto bastante dos quadrinhos dele, mas é um quadrinho dos anos 70, né? No final dos anos 70. Então, assim, é meio bobinho, assim, é diversão. Assim, se você quer um quadrinho mais profundo, aquilo que você vai encontrar aqui é um quadrinho mais raso, mais divertido mesmo. Vale a pena ressaltar aqui que nesse ônibus tem vários extras, então, do Frank Miller. Aqui estão páginas originais dele, enfim, como é que fica aí antes de ir pra gráfica, antes de pintar, tudo mais. Aqui tem um Marvel 2-in-1, que daí, na verdade, não é 2-in-1, tem uma galera aqui, tem praticamente uma equipe de Vingadores aqui. Tá? Bem legal essa história aqui, bem divertida, tá? Vai mostrar uma noite de pôquer, isso aqui também é uma coisa que meio que aconteceu depois, meio que recorrente, com o Coisa, jogando pôquer com uma galera, enfim, vai mostrar eles aí jogando pôquer e daí eles acabam se envolvendo aí numa treta, né? E daí é o que torna isso aqui tão divertido. Depois nós vamos ter entre os extras, né, nós temos várias capas do Miller. Aqui temos uma do Capitão América, aqui a página original. Aqui tem uma coisa também que eu acho bem interessante, que o Miller, ele era contratado para fazer umas páginas de propaganda, isso que era uma propaganda nos negócios, tá? Isso aqui também, ó, propaganda. Era uma micro história de uma página desenhada pelo Miller, mas era uma propaganda de uns negócios. Vale ressaltar também que aqui no ônibus as coisas estão em ordem de que foi lançado, tá? Em ordem de que foi feito, né? Tem alguns quadrinhos que foram lançados em outro momento. Aqui uma outra capa dele, aqui nós temos umas artes específicas que o texto do Miller, ou enfim, né? Aqui no caso essa arte não é do Miller, mas ele fez esses rascunhos aqui dessa personagem Lilith. Aqui nós temos então uma outra capa dele. Mais capas, um material muito bonito, né, do Miller. Eu gosto do desenho dele, tem gente que não gosta. Mas enfim, depois nós temos essa aqui, ó, Bizarre Adventures. É uma historinha que daí vai mostrar já mais o Miller naquele traço mais próximo do Sin City, é uma história em preto e branco que vai mostrar meio que um futuro distópico. É bem interessante, isso aqui era uma antologia ali, essa revista aí é uma antologia da Marvel com quadrinhos curtos, tá? Aqui temos mais algumas capas. E depois nós temos essa história aqui que eu acho ela muito legal, que é do Homem-Aranha, King Size Spider-Man, né? O Homem-Aranha e o Doutor Estranho contra o Doutor Destino.
Cara, eu achei bem divertido, assim, é uma história bem clássica, olha só, bem que os elementos clássicos do Doutor Estranho. Nós temos, então, o Doutor Destino aqui fazendo algumas coisas, então, pra conquistar o mundo, aquela pira de sempre, né? E daí vai se unir, então, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha para lidar com isso. Ele tá fazendo um portal pra dimensão lá do Dormammu, um negócio assim. Então, daí eles vão lá lutar contra os caras, aí tem uns bichinhos que vêm lá dessa dimensão louca, enfim. Cara, é uma história bem divertida. Isso aqui tem também um negócio que é bem interessante falar, que tem essa banda. Eles citam essa banda aqui, que é o Shrapnel. É uma banda que existia de verdade, enfim, que o pessoal conhecia, e o Miller conhecia, e daí ele botou na história. Daí, assim, o pessoal meio que tá sendo dominado pelo poder do Doutor Destino, que na verdade é desse carinha aqui, que ele foi lançado lá para aquela dimensão, e daí ele tá fazendo, então, umas coisas muito doidas aí. E é muito divertido essa história, e principalmente que tem esse troço aqui, que não faz o menor sentido, que é uma banda que se vestiu de soldado aí, enfim. Cara, loucuras. Depois, nós temos essa história aqui que eu não sei, mas eu acredito que seja a primeira aparição da Karma, aquela lá dos Novos Mutantes. É escrito pelo Chris Claremont. Então vai mostrar ali os poderes dela, vai mostrar a origem dela, que ela tem um irmão, os dois fugiram lá do Vietnã. Enfim, vai mostrar ali até o Quarteto Fantástico se envolvendo nisso, por causa que a Karma, então, ela domina a mente de umas pessoas, vai mostrar como é que ela veio aqui para os Estados Unidos. Enfim, é um quadrinho para mostrar a origem dessa personagem aí que depois foi para os Novos Mutantes. Pois mais algumas capas. Aqui tem essa página aqui, o Miller fez só essa página aqui desse Incrível Hulk. Um negócio meio estranho, né? Mas enfim, coisas que aconteciam na época. Mais capas dele, você vê que ele fazia bastante capa, ele fazia quase mais capa do que conteúdo, né? Aqui, daí nós temos uma história então que vai mostrar o Miller no roteiro, tá? Daí ele vai reunir, tem grandes heróis aqui. Essa equipe aqui podia ser uma equipe daqueles defensores urbanos lá que já existiu aí nos quadrinhos em alguns outros momentos, né? E nós temos aqui então o Cavaleiro da Lua, Punho de Ferro, Demolidor, Luke Cage e o Homem-Aranha. Então vai mostrar eles lutando contra o Homem Púrpura, que daí ele tá sendo meio que controlado pelo Rei do Crime. Cara, esse quadrinho aqui, vocês viram que a arte já é um pouco diferente, que é do Herb Trimpe, que é um desenhista, então, que tem uma arte meio parecida com o Jack Kirby, né? Não sei se vocês já leram alguns quadrinhos dele, ele fez bastante coisa do Hulk. Olha só, tem umas páginas bem legais aqui. Eu gosto da arte dele, e se você não gosta, né? Não adianta. Tem gente que não vai gostar, mas tá errado não gostar. Aqui também tem uma página que é de aniversário da Marvel, que ele fez. Mais capas. Aqui tem umas páginas que ele fez aqui por causa que um outro autor daí saiu da história, então só vai mostrar as páginas que ele fez. É meio estranho? É meio estranho. Essa história aqui eu achei ela também bem legal, que é um king size, que vai mostrar então o Jonah Jameson querendo escrever o jornal e querendo matérias mais interessantes. Mas aí acontece um assassinato na noite aí, daí tem o Justiceiro envolvido, o Homem-Aranha também, daí ele muda a capa do jornal no meio da noite por causa que esse cara aí foi baleado, então eles estão tentando, o Jameson, né, tá tentando incriminar o Homem-Aranha. Daí eles vão atrás entender o que estava acontecendo, daí vai mostrar uma outra capa, que é o Justiceiro Ataca, e daí vai mostrar que, enfim, aquele cara lá que ele baleou tinha um negócio que ia matar as pessoas, enfim. E daí tudo se mostrou um plano do Octopus. Daí muda a capa do jornal de novo, 5 bilhões vão morrer, né? Que era o Dr. Octopus então pedindo grana aí para o prefeito. Daí eles vão lá lutar contra ele. E daí o Jameson, quando que dá a luta aqui, ela acontece onde que estão imprimindo
o Clarim Diário, e daí no fim ele bota que ele estava salvando a cidade, né, o Jameson, mas por fim ele acaba voltando para a capa lá do começo, que é o Homem-Aranha, Perigo ou Ameaça. Enfim, né, o Clarim Diário aí, sempre essa crítica aí a ele. Depois nós temos aquele que é o grande quadrinho aqui dentro, o grande arco de histórias, que é do Wolverine. Esse quadrinho aqui vocês já devem conhecer, já devem ter lido, né, que é o Eu Sou o Wolverine. É escrito pelo Chris Claremont com arte do Frank Miller. Nesse quadrinho nós vemos então o Wolverine, toda aquela parte japonesa do Wolverine, que daí tem muita influência do Frank Miller, por causa que ele é um otaku. O Frank Miller gosta muito de mangá, então ele trouxe toda essa carga de Japão aí, né, pro Wolverine. O Chris Claremont escreveu isso, vai mostrar aqui a Mariko, aquela história bem clássica do Wolverine, que é uma das principais do herói canadense. Cara, a arte do Miller aqui, ela é espetacular. Eu adoro a arte dele, e acho que aqui é um dos quadrinhos que ele mais caprichou ainda, né? Vale ressaltar que esse ônibus aqui tem tudo que o Frank Miller fez na Marvel, menos as coisas do Demolidor, porque já saiu então em outros formatos aí, né? Tem o Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson. Vou dar uma passada mais rápida aqui nesse daqui do Wolverine, que todo mundo já deve conhecer, enfim, né? Vale dar uma olhada aqui, que é a arte espetacular, tá? Daí fecha aqui. Bom, mais algumas capas, mais algumas artes aqui por ele. Isso aqui é legal, isso aqui tinha um Handbook of Marvel, que era meio que aquele dicionário Marvel que tinha uma vez lá muito tempo atrás, na editora Abril, e tem esse livro que traz essa ficha dos personagens. Essas artes aqui são feitas pelo Frank Miller. Tem diversos personagens que ele fez. Ali a arte, tem mais alguns extras ali que vale a pena. E por fim, daí tem esse quadrinho aqui que eu acho que ele é o mais profundo, que é do Capitão América, tá? É escrito na verdade, assim, né? Diz que é o Roger Stern e o Frank Miller, então pode ter sido escrito pelos dois, tá? Com a arte do Miller. O que vai ter aqui é o Capitão América, então, lidando com um incendiário. E aí vai mostrar que, na verdade, esse incendiário, então, é um grupo de pessoas que estão revoltadas porque o governo não faz aquilo que promete. Enfim, uma revolta meio política aí. O Miller aqui, acho que aqui é a primeira história nesse encadernado, na verdade, né? Que vai tratar um tema político, que é umas coisas que o Frank Miller depois abordou mais em outros quadrinhos aí, tratou bastante desse assunto aí de política, né? Em alguns momentos ele faz alguma crítica que é aceitável, depois vocês sabem que ele ficou meio doido, né? Enfim, e aqui tem mais algumas capas, mais umas artes. Isso aqui é bem interessante, isso aqui é 2 páginas da Mulher Hulk que ele fez lá numa época que o Byrne saiu da história, enfim, é um negócio muito louco que eu não vou explicar. Se você for ler isso aqui, você vai ver, porque é um negócio bem diferente que o Byrne fez lá na sua passagem na Mulher Hulk, e daí tem 2 páginas aí que foram feitas pelo Miller. E aqui, como vocês viram, mais extras e tudo mais. Feito essa lindeza aqui, esse ônibus é uma maravilha. Vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo desse lindo material do Frank Miller agora. Bom, galera, então isso aqui é praticamente tudo desenhado pelo Miller e não tem tanta coisa que ele escreveu. Não? Vocês sabem que com o passar do tempo ele escreveu mais do que desenhou, em todos os sentidos, né? Porque o desenho dele foi deixando de ser tão bom quanto nessa época aqui, foi se tornando cada vez mais estilizado até no momento que está totalmente distorcido. Hoje em dia o desenho dele está lamentável, mas o roteiro dele também tá lamentável. Mas ele passou por grandes momentos nos quadrinhos, mas aqui eu acho que tem um apanhado legal das artes que ele fez lá no começo. Vocês viram aí que nesse material tem muito extra, até porque o Frank Miller foi um cara que fez muita coisa fora dos padrões de fazer o conteúdo do quadrinho, né? Ele fez muita capa, ele fez essas coisas aí diferentes, né? Essas propagandas, coisa que não é muito desenhista que faz isso, né?
E aqui tá reunindo tudo isso aí que foi feito dentro da Marvel. Como são quadrinhos antigos, eles são mais leves, não tem um teor muito profundo, mas eles são muito mais divertidos do que outros quadrinhos que trazem talvez um teor político, alguma coisa assim, né? O pessoal vai dizer que hoje em dia tem muita lacração, mas na verdade é que hoje em dia os quadrinhos, enfim, todo mundo que produz arte de alguma forma, ou enfim, que também quem quer ganhar dinheiro, tá pensando em ter um conteúdo mais profundo, né? E o quadrinho, lá nos seus primórdios, dá pra se dizer assim, era um quadrinho mais voltado para crianças, e só que o público foi ficando mais velho, foi se interessando por coisas mais profundas, e hoje em dia, então, não é assim bobinho, divertidinho, como é esses quadrinhos que tem aqui no encadernado Frank Miller. São quadrinhos bem legais, eu gosto deles ali em geral. Para mim, o grande destaque, é claro, assim, o absoluto, né, que está acima de qualquer outro, é mesmo o Eu Wolverine, aquela minissérie do Wolverine, aí, escrito pelo Claremont, que tem toda essa arte aí espetacular, esse quê de mangá, que apesar de ser mangá, né, ter uma inspiração em mangá, não é mangá. Né, isso já é um grande ponto. Mas, enfim, Eu Wolverine é um quadrinho que é um dos grandes clássicos da Marvel, tá muito provável que tá no top 3 do Wolverine, se é que não é o principal quadrinho do Wolverine, tá? Então, eu acho que esse quadrinho aí, ele tá num nível bem acima dos demais. Aquela história que reúne o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, pra mim, ela é muito legal também. E essa última história aí do Capitão América, pra mim, é bem interessante também, que daí já traz um cunho mais político, enfim, já um tema mais politizado, um pouco de crítica social, enfim, que é uma coisa ali, como eu falei, que o Miller acabou abordando durante sua trajetória. Em alguns momentos ele se mostrava mais um crítico do sistema, outros momentos ele parecia que estava mais a favor do sistema, às vezes mais intolerante. O Miller teve seus momentos aí um pouco distintos, né? Enfim, vocês sabem que com o tempo ele não foi mais aquele cara revolucionário dos quadrinhos que trouxe aquela fase do Demolidor, que para mim é a melhor coisa que o Frank Miller fez, né? Inclusive melhor do que a própria queda do Murdoch, que muita gente prefere, mas eu acho que a fase do Demolidor em si, ele desenhando e tudo mais, para mim isso aí é o melhor trabalho do Frank Miller. Depois nós temos outros grandes quadrinhos ali, como o Ano 1, que todo mundo adora. Enfim, Sin City, eu acho que é um dos quadrinhos mais emblemáticos dele também. Acho que ali ele mostrou tudo aquilo que ele queria fazer, assim, um quadrinho noir, um quadrinho diferente, um quadrinho com personagens dele. Então ele teve um controle criativo melhor. E eu gosto muito de Sin City. Acho que é um dos grandes quadrinhos que às vezes o pessoal esquece. Né? Então, se você, por um acaso, não leu o Sin City, vá ler. Tá? E se você já conhece, adora, se você gosta de Cavaleiro das Trevas, eu não gosto de Cavaleiro das Trevas, né? Todo mundo que gosta do Batman adora Cavaleiro das Trevas. Eu já não sou muito fã disso aí, mas se você gosta do Frank Miller, você pode gostar de diversos quadrinhos diferentes, né? Pode ser que tenha gente que gosta do 300 de Esparta, pode ser que tenha gente que gosta desses quadrinhos mais novos que ele fez aí, né? O Cavaleiro das Trevas 3, essas coisas bem bizarras aí, coisas de gosto duvidoso, que se você gosta também, né? Gosto, cada um tem o seu. Né? Então, se você se lamber agora, nesse exato momento, você vai sentir o seu próprio gosto. Não vai ser agradável. Mas, enfim, Frank Miller é um dos maiores, eu adoro ele. Frank Miller, quando que eu fui uma vez na CCXP e eu não vi o Frank Miller de perto, mas vi ele num telão e eu chorei feito criança. O Miller, ele é um dos meus autores favoritos, apesar dos pesares. Eu acho que quando que ele estava no seu auge, ele fez quadrinhos que até hoje eu leio e adoro. E se você gosta do Frank Miller, esse ônibus aí é meio carinho, né? Vocês sabem como é que é o preço do ônibus, mas é muito bonito, vale a pena. Eu gostei, não me arrependo de ter comprado, vai ficar na minha coleção.
E pro Miller, só desejo muita saúde, né, para ele. A gente sabe que tem aí seus problemas com doenças, etc. Mas o seu legado já é infinito, já é para sempre. Todo mundo já adora ele. E é por isso que eu deixo assim o meu beijo no coração de você, Frank Miller, e um beijo na sua testa de você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Um forte abraço e tchau!